Aleluia. Capítulo 18 de Jeremias, creio que você já achou. Jeremias capítulo 18. Glória a Deus. A partir do versículo 1, quem achou aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou perguntar novamente, quem achou, diga amém. Amém. Então vou ler a palavra. A palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Quero usar como tema nesta noite que, se você quer ser trabalhado por Deus, se coloque nas mãos do oleiro. O oleiro, ele trabalhava com o barro e fazia várias peças que eram constituídas de barro, e há um trabalho, há uma metodologia, há um processo que se seguia, tinha uma sequência para que o trabalho final, o resultado final fosse agradável, fosse um trabalho executado com bom êxito. Então, se ultrapassasse algum processo, se eliminasse algum processo, ou no manuseio do barro tivesse alguma interrupção, ou alguma atuação inadequada, o barro se estragava e teria que se fazer de novo. E eu quero me voltar para o texto e aplicar ao mesmo tempo na nossa realidade, porque o que Deus está falando aqui com Israel, eu creio que se aplica também a cada um de nós, quando ele fala assim, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Assim sois vós na minha mão. Então, o vaso que quer ser trabalhado por Deus tem que estar na mão do oleiro. Então, eu acredito que Deus, ele está trabalhando em nossas vidas, como o oleiro está trabalhando no vaso. Creio que esse é o fundamento da lição que Deus queria mostrar para Jeremias. Quando Jeremias é ordenado por Deus: levanta-te e desce à casa do oleiro, que eu quero te mostrar uma coisa. Então, quando ele desce até a casa do oleiro, ele observa que o oleiro está trabalhando no vaso. E eu quero depois detalhar o que o oleiro está fazendo no vaso. Mas o que me chama a atenção é que Deus vai usar aquela visão de Jeremias, quando ele contempla o oleiro trabalhando no vaso. Deus vai falar com ele diretamente, dizendo: olha, assim sois vós na minha mão. Ou seja, eu estou trabalhando na vida de vocês. Então a referência ali é para Israel, mas eu não vejo problema nenhum de atribuir também essa palavra a cada um de nós aqui. Afinal de contas, o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus, né? Aleluia, e nós servimos ao mesmo Deus. Quem é que serve esse Deus aí? O Deus de Israel. Quem é que serve aí o Deus de Israel? Então, se Deus falou com Israel, assim sois vós nas minhas mãos, eu creio que Deus também está falando isso com a igreja, porque nós somos o povo da nova aliança. Deus estava ali trabalhando num povo da antiga aliança.
Deus estava trabalhando na vida de um povo que fazia parte do antigo pacto com Moisés. Porém agora Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com a igreja. Deus tem uma aliança com outro povo a quem Ele chamou de igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Hoje nós somos a nação que o olhar de Deus está voltado para esse povo, para essa nação. Então eu acredito que assim como Deus se preocupava com Israel e trabalhava na vida daquele povo, agora Deus tem um outro povo para trabalhar, que se chama igreja. Então eu quero agora destacar, eu como igreja, você como igreja, como a gente acabou de cantar aqui com os jovens, essa casa é sua, nós guardamos ela para você, nós deixamos ela para você. Então esta casa aqui está na mão do oleiro, e aí Deus vai trabalhar nessa casa. Não é assim? Quando você muda de endereço, você sai de uma casa, vai morar em outra, quando você chega lá, você começa a perceber que uma parede tem que ser melhorada, que a pintura não está muito boa, então tem que pintar de novo. Você coloca uma cortina aqui, você levanta uma coluna lá, você altera talvez o formato dos móveis, você mudou de casa, você começa a dar um toque naquela casa que você está morando recentemente. Meu irmão, Deus não é diferente não. Quando Deus entra na nossa casa, Ele começa a dar o toque dele, Ele começa a mostrar ali a diferença, Ele começa a remover o que não presta. Quando você vai para uma casa e tem tanta coisa ali que está ruim, que está estragada, e aí o que você faz? Você pega aquilo que está estragado e joga fora, e tira daquela casa. Assim é Deus. Deus entrou na nossa vida e começou um processo de mudança. Deus entrou na tua vida e começou a remover o que não presta. E aí Deus tirou o cigarro, tirou a bebida, tirou a cachaça, tirou a prostituição, tirou o vício, tirou tudo que não presta e jogou fora. O que é isso, irmão? É o oleiro trabalhando no vaso. É Deus dando a forma ao vaso. E aqui o texto vai mostrar claramente, que eu queria destacar, Deus fala com Jeremias, olha só o vaso na mão do oleiro, olha como este vaso está sendo trabalhado. Agora ele percebeu que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e a Bíblia vai dizer que o oleiro então começou a fazer outro vaso, só que agora ele está fazendo um vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Aleluia. Eu acredito que assim é a obra que Deus faz na nossa vida, porque antes de você conhecer Jesus, você vivia de uma maneira que era agradável aos seus olhos. Você fazia tudo aquilo que lhe agradava, você fazia tudo aquilo que lhe atraía. Mas agora não. Se você está na mão do oleiro, agora Deus está dando uma forma diferente a esse vaso. Não é mais do jeito que você gosta, não é mais do jeito que você quer, agora tem que ser do jeito que Deus quer, é conforme pareceu bem aos seus olhos. Agora Ele está trabalhando em nós, não para que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas do jeito do oleiro. O oleiro é que vai dar forma, o oleiro é que vai dar aquele toque especial de mestre, para poder colocar aqueles detalhes que só a Ele agrada. E eu queria então destacar aqui, já que você entendeu que a obra do oleiro com o vaso pode ser exemplificada pelo que Deus está fazendo na nossa vida, ou vice-versa, né? A obra do oleiro é o exemplo do que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero que você entenda que existia um processo. Não era assim, vai lá e faz o vaso e pronto, não. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, para aquele vaso ser trabalhado e ter todas as características de um vaso, para não ser apenas um pote, não ser apenas um latão, mas para ter característica de vaso, aquele vaso ou aquele barro ainda informe, sem forma, né? Tinha que estar na mão do oleiro. Então, primeiro passo, irmão, para Deus dar forma na sua vida, para Deus embelezar a sua vida, para Deus dar um toque especial na sua vida tem que estar na mão do oleiro. Primeira coisa que eu tenho que destacar aqui, se a tua vida não estiver na mão do oleiro, não vai ter um toque especial.
não vai ter aquela característica que é a marca de um vaso, que é a forma de um vaso. Então, em primeiro lugar, nesse processo, para que comece a ter uma forma, algo que não tem forma, algo que não tem brilho, algo que não tem beleza, algo que não tem característica, primeiro tem que estar na mão do oleiro. Quando o oleiro vê o barro que se colocou nas suas mãos, né, personificando aí o barro, né, como se o barro tivesse vida. Quando se trata de seres humanos, quando se trata de pessoas, a gente pode personificar. Quando o barro se coloca na mão do oleiro e fala assim: Senhor, eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quiser. É tudo que o oleiro precisa para começar a trabalhar. Quando você bate no peito e diz aquela frase famosa, que às vezes, infelizmente, nós ouvimos entre os próprios crentes, que é a tal síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Ou seja, ninguém me muda, eu sou desse jeito e vai ter que me engolir desse jeito. Triste quando alguém fala isso. É como se jogasse por terra toda a obra de redenção, de salvação, a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a nossa vida tem que viver uma constante mudança. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. É aquela palavra que o apóstolo Paulo vai falando assim, ó: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É deixar as coisas para trás e entender que você está num processo de mudança. Paulo ainda vai também reforçar com outra palavra, quando ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, andava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. Ou seja, a minha vida está numa constante mudança. Eu vou me desfazendo de tudo aquilo que me atrasa, eu vou me desfazendo tudo aquilo que eu tenho que só apenas deixar lá para trás e olhar para frente, parar de ficar olhando no retrovisor, né? Eu vi um comentário sobre isso, que a tela do retrovisor do carro é um exemplo disso. Você já viu que a tela do retrovisor é pequenininha, mas a tela do para-brisa é enorme? Isso é um ensinamento para você. Para de ficar olhando no retrovisor nessa tela pequenininha, estreita, de pouca visibilidade. Para de ficar buscando as coisas lá do passado. Ah, no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, para de olhar no retrovisor. Tem um painel enorme na tua frente para você olhar para frente. Tem lá um para-brisa enorme para você olhar para frente. Meu irmão, o carro já é uma demonstração do que Deus quer para a tua vida. Para de ficar olhando aquele quadradinho pequenininho, um espelho pequenininho e olhando para trás. Olha para frente, que o que Deus tem para você é muito grande, é algo maior do que você está vivendo agora e do que você viveu no passado. Aleluia! Mas para ter mudança, tem que estar na mão do oleiro. Tem que deixar o oleiro te mudar. Tem que deixar o oleiro dar o toque dele, o toque especial. Tem que deixar o oleiro trabalhar na sua vida. Então eu entendo que o oleiro precisa estar na mão do vaso. Em segundo lugar, o que eu destaco aqui é que o oleiro trabalhava no vaso num mecanismo que fazia com que aquele barro rodasse. E conforme o barro ia rodando, ele ia sendo trabalhado. Então havia uma velocidade implantada naquele instrumento, e essa velocidade que fazia o barro rodar era algo que era indispensável para que o oleiro, num simples toque e suave toque, não podia ser um toque brusco, tinha que ser um toque suave, aquele vaso ia tomando forma. As curvas do vaso iam sendo implantadas ali num simples toque, porque o vaso estava rodando. Aleluia! Na mão do oleiro, aquele vaso está rodando, e o oleiro está dando forma. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Que aquele rodar me fez lembrar do que Jesus falou com Pedro. Jesus, certa feita, falou com Pedro assim: Pedro, o diabo pediu para vos cirandar, e cirandar é rodar em tua volta.
O diabo pediu para vos cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E eu entendo que às vezes essa parte de rodar é algo que demonstra tribulação, é a luta do dia a dia, que muita gente às vezes aceita Jesus, aí fala assim: agora a minha vida está na mão do oleiro, agora a minha vida está na mão do mestre, então agora a minha vida vai ser um mar de rosas, minha vida agora vai ser bonança. Aí tem alguns crentes que começam a se decepcionar, porque ao invés de melhorar a vida, a coisa piora. Aceitou Jesus, vem luta. Antigamente no trabalho ninguém mexia com ele, descobriu que o cara é crente, começa uma perseguição no trabalho, aí o cara começa já a sentir a pressão, porque no outro dia, vamos supor que aceitou Jesus no domingo, aí segunda-feira o cara vai trabalhar e todo alegre, né? Todo serelepe, porque a pessoa que aceita Jesus fica com uma alegria, né, muito importante, que essa alegria é uma marca da salvação. Aí ele chega no trabalho com essa alegria e fala com o colega: olha, eu aceitei Jesus domingo agora. Então, se aquela pessoa não for crente, que se for crente vai te parabenizar, vai te abraçar, vai dizer: ô meu irmão, que bom, que coisa maravilhosa, foi a melhor decisão que você tomou. Mas às vezes a gente vai encontrar aquele cara que faz chacota, aquele cara que vai encarnar, que vai começar a zombar e até virar as costas para você. Então dentro do grupo, talvez do trabalho, vai ter aquela pessoa que vai te encarnar o dia todo: agora você é a Bíblia, agora você não vai sair com a gente mais no final de semana, né, para curtir o happy hour, para tomar uma cervejinha. E começa aquela perseguição: tá dando dinheiro pro pastor, agora você dá dinheiro pro pastor, olha, quando você namorar, você não pode namorar não, e não pode namorar do jeito que você namorava antigamente não, hein, olha lá, vigia, e começa a ter palavras de zombaria, pressão em cima do sujeito. Aí o cara começa a pensar: poxa, eu aceitei Jesus para ver se a minha vida vai melhorar, mas agora no meu trabalho estou sofrendo pressão. Às vezes na família ele sofre pressão, porque na família tem gente que também vai exercer essa função de pressão sobre ele. Então às vezes a pessoa pensa: eu aceitei Jesus, as coisas vão melhorar, mas não, vai ter, vai rodar, é ciranda, vai estar cirandando ali, o inimigo cirandando, sabe para quê? Para poder tirar a semente. Jesus explicou isso na parábola do semeador. Ele falou: quando a pessoa aceita Jesus, aceita a palavra com alegria, mas vem as aves dos céus e vai tentar tirar aquela semente que foi jogada no coração, mas não penetrou. As aves dos céus vêm e arranca. É nesse tempo de pressão no trabalho, pressão na escola, pressão na faculdade, pressão em casa, que muita gente dá no pé e não aguenta servir a Cristo. Então toda aquela alegria que ele teve quando aceitou Jesus se perde nessa pressão psicológica que é implantada sobre ele nesses ambientes que eu acabei de falar. Mas aí é que está o detalhe: Deus não deixou a gente desavisado. Jesus já falou com cada um, disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então vai um recado para quem se sente pressionado, para quem se sente tentado, para quem se sente perseguido e está pensando em largar o evangelho. Vai aí esse recado. Eu quero te dizer: aguenta firme, permanece em Deus, porque o Senhor promete: eu vou te livrar de todas as aflições desse tempo presente. Aleluia! O vaso está rodando, o vaso está rodando, o vaso está rodando. E aí a palavra vai dizer que enquanto o vaso está rodando, aliás, a palavra não, né? Mas o que a gente observa no trabalho do oleiro, o trabalho do oleiro é assim: enquanto o vaso está rodando, o oleiro está dando um toque. Está dando um toque. Irmão, enquanto você está na prova, Deus está te tocando, está te aperfeiçoando. Um dia eu ouvi um pastor falando assim, de uma irmã que tinha um problema de falta de paciência. Aí começou a orar a Deus: Deus, eu quero paciência. Paciência, eu quero paciência. Deus, me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência. Aí a pessoa não sabe se recebeu. Quando que ela vai saber que recebeu? Quando alguém pisar no calo dela. E aí ela vai ver se recebeu paciência ou não. Mas para saber, alguém tem que pisar no calo.
Então, quando a gente ora, Deus me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência, vai ser o tempo que você vai ser mais atribulado. Vai ser o tempo que você vai ser mais atribulada. E a tribulação produz a paciência. Então, se você não quer ninguém pisando no teu calo, não peça paciência, hein? Se você não quer ninguém te atribulando, não peça mais paciência, né? Deixa as coisas como estão, não mexa nisso. Deixa como está. Se você não aguenta a tribulação, não aguenta gente atribulada te perturbando, não faça essa oração, porque quanto mais você orar pedindo paciência, mais gente atribulada vai estar ali. Então, se você não quer, vai o recado aí para você não orar pedindo paciência. Peça outras coisas, né? Peça outras coisas. Peça um carro novo, um carro do ano. Peça uma casa, um apartamento, um emprego bom que lhe dê um salário de 10 mil por mês. Tem tanta coisa para você pedir, né? Peça a Deus unção do Espírito Santo para pregar a palavra. Não peça paciência não, porque se pedir paciência, Deus vai ter que te testar para ver se você recebeu. Então eu queria que você entendesse que o oleiro, ele trabalha nesse período, irmão. Eu sinto que Deus trabalhou na minha vida enquanto eu estava sendo atribulado, enquanto eu estava sendo perseguido. Sabe que trabalho é esse? É o trabalho que Deus vai te dando força, vai te dando posicionamento e vai te dando aquelas características de vaso. Esse aí é vaso, é aquilo que Deus falou com Ananias, quando Ananias foi visitar Paulo depois da conversão, falou assim, ó, ele é para mim um vaso escolhido. É quando Deus vai dando aquele toque para mostrar que você é vaso escolhido. Põe a mão no teu coração e diga assim, eu sou um vaso escolhido. Aleluia. Deus usou essa expressão se referindo a Paulo. Vai lá, Ananias, não fica com medo dele não. Ele veio aqui para prender os crentes, mas eu já tratei disso, já resolvi esse problema. Vai lá, ora por ele, que eu vou encher ele do Espírito Santo, e ele para mim é um vaso escolhido. Deus trabalha em nós como esse vaso na mão do oleiro. E eu penso que a tribulação, e como Paulo foi perseguido, como Paulo foi atribulado, mas eu reconheço que Paulo se tornou, para mim foi o maior dos apóstolos. Ele que não se considerava o maior, ele dizia, eu sou o menor de todos, eu sou aquele que foi escolhido por último, como que um abortivo, mas eu me considero o menor. Mas para mim e para todos nós que hoje conhecemos a vida de Paulo, a trajetória de Paulo, nós podemos concordar com isso, que Paulo foi o maior de todos os apóstolos. Eu quero te dizer que o vaso, ele trabalha desse jeito, aliás, o oleiro trabalha desse jeito. O vaso que pode estar aí no momento de tribulação, no momento de luta, de perseguição, eu quero lhe dizer, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida, não se esqueça disso. Não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus te desamparou, pelo contrário. Toda essa perseguição, toda essa tribulação que você está vivendo, Deus está dando um toque especial. Assim como o vaso está rodando e o oleiro está ali, vou dar um toque aqui. Aí ele dá um toque, aí começa a formar o vaso com aquele toque que ele deu. Começa a formar uma listra. Aí ele põe o dedo assim, está rodando, aí forma uma listra nova. Depois ele põe o dedo mais acima, forma outra listra nova. Deus está te marcando no meio dessa luta, no meio dessa tribulação. Deus está colocando as marcas dele na sua vida. Como Paulo no final, quase no finalzinho da sua carreira, ele fala assim, portanto agora, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus está te marcando. Eu acredito nisso. A prova que eu passo é Deus me colocando a sua marca. A prova que você passa, Deus está colocando a sua marca. E que marca é essa? Eu posso definir algumas marcas que o crente tem que ter em meio à prova, em meio à tribulação. A marca da perseverança, a marca da alegria, e por que não dizer também a marca da paciência, embora eu fiz aqui uma brincadeira com a paciência, mas Deus está te dando tudo isso. Deus está colocando essas marcas em você, porque antes de você aceitar Jesus, antes de você estar na mão do oleiro, você era um camarada brigão, era um barraqueiro, era uma pessoa que chamava para briga por qualquer motivo, era uma pessoa que não tinha um controle,
domínio próprio, você era uma pessoa destemperada, você era uma pessoa desequilibrada, você era uma pessoa que tinha perturbação emocional, psicológica, mas quando você aceitou Jesus, você viu que Deus colocou algumas marcas em você, e essas marcas são permanentes. Essas marcas, eu posso também dizer aqui, são marcas do céu sobre a sua vida. Você não tem mais agora a marca do pecado, mas você traz agora a marca do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus te marcou, meu irmão. E eu vejo que enquanto o oleiro ali está trabalhando no vaso e dando às vezes a uma velocidade naquele rodar ali, rodando o vaso uma velocidade, ele está colocando as marcas. E eu sei que Deus já me marcou muito e vai me marcar mais, porque eu quero na minha vida as marcas do Senhor Jesus. Quem é que quer a marca do Senhor Jesus? As marcas do Senhor Jesus. Aleluia, poder dizer como o apóstolo Paulo: ninguém me inquiete mais. Em outras palavras, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago a prova de que eu sou servo de Deus. Deus me marcou, irmão. E essas marcas, elas não podem ser removidas, não podem ser tiradas. Deus te marcou. O oleiro trabalha no vaso, e aí, depois desse processo de rodar e dar forma, esse vaso vai para o forno. Depois que ele se agrada, está do jeito que eu queria, coloquei as marcas que eu queria, está firme, está legal, está bonito. Então agora que eu já dei a forma que eu queria dar, vai para o forno. E o forno é o fogo. E o fogo também fala de luta, de prova. Mas é esse fogo da fase seguinte que define se aquele vaso vai aguentar ou não. Não é aquela provinha inicial que eu acabei de falar, que a gente passa. Eu passei por isso, eu creio que você também passou. Né? No trabalho lá, o pessoal zombando de mim, chamando de pastorzinho, quando eu nem era pastor ainda, né? Aí me chamava de pastorzinho lá, o gerente do banco. Então, a gente tinha essa perseguição e incomoda, você sabe que incomoda, mas depois você vê que não era nada muito grave. Mas a gente passa também aquelas perseguições que é a perseguição do fogo. É quando aparece uma doença. Aí você olha para aquela provinha que você passou da zombaria, né, da encarnação, você fala: aquilo ali não é, nunca foi, aquilo ali não é prova. A prova é isso que eu estou passando agora, essa doença que apareceu do nada. E aí você fica questionando: cadê Deus que não me livrou dessa doença? Problema dentro de casa, às vezes com os filhos dando trabalho, filhos andando em más companhias, deixando de vir para a igreja, indo para baile, indo para boca de fumo, indo para funk. Aí você entende o que é prova, o que é fornalha, o que é o fogo da prova. E tudo isso é também algo que pode afetar a tua vida espiritual. Essas provas, uma enfermidade que aparece, um problema familiar, um problema no casamento, isso pode afetar. Mas você aguenta firme, porque é no meio desse fogaréu, desse fogo cruzado, no meio desse fogo, que as marcas ficam definidas. É aí que o vaso está ganhando estrutura. E que depois que passar pela fornalha e sair da fornalha, pode ter certeza, meu irmão, nunca mais esse vaso vai voltar para o mundo. Porque depois que passa pela fornalha e consegue suportar aquele fogo para poder aquecer e poder dar forma que o oleiro colocou, as características, as marcas, depois que passa pelo fogo, meu irmão, as marcas estão definidas, ninguém pode tirar.
só se quebrar aquele vaso. Porque ninguém vai poder mudar mais. O mundo não vai poder mais colocar marcas na sua vida. O mundo não vai poder influenciar, mudar alguma forma, não. Aquele vaso já está feito, já está completo. E como um arremate final daquele vaso, depois de passar pela mão do oleiro, depois de passar pelo aparelho que faz rodar e dar a forma, depois que passar pela fornalha, vem a última fase. A última fase é, depois que o vaso está prontinho, né, está estruturado, está definido, é de Deus, é vaso de Deus, não é vaso do diabo, não é vaso do mundo, é vaso de Deus. Aí Deus fala assim: agora eu vou enfeitar o vaso. Aí ele começa a pintar o vaso, começa a colocar cor no vaso, porque o vaso era de barro, e ele coloca ali as cores que ele quer colocar. Ele define ali um desenho para aquele vaso. E aí é onde Deus começa a te dar aquele momento que eu penso que é um momento alegre na vida do crente. Porque não é só prova, não é só o diabo cirandando, não é só a fornalha da provação e da luta. Tem um momento que Deus vai dar o toque especial em você. É onde Ele vai dar a beleza na sua vida. Porque a vida não é só prova, né? Parece que a vida de crente é só prova, é só fornalha, é só fogo. Não, tem um momento da beleza, da graça, aonde Deus começa a enfeitar a tua vida. E como é que Deus enfeita a nossa vida? Né? Te dando uma bela esposa, né, Malco? Né? Te dando um belo marido. Porque no meio da prova Deus está te embelezando, irmão. Te dá um bom emprego, te dá uma condição para você ser feliz, possibilita que você vai viajar, vai conhecer o mundo, vai para a Europa, vai para Paris, vai para a Espanha. Quem recebe aí? Ninguém recebeu, irmão. Glória a Deus. Porque a vida do crente não é só prova, não. Levanta a tua mão e diga assim: ó, a vida do crente não é só prova, não é só fornalha, tem a beleza. Aleluia. Deus trabalha, irmão. Glória a Deus. Né? Sabe aquela viagem dos sonhos? Deus proporciona isso. Deus proporciona isso. Então na vida do crente não é só: pastor, ora por mim que eu estou numa prova. E aí é só prova, só prova, só prova, só tribulação. Ora por mim, pastor, estou numa prova. A gente nunca vê aquele irmão ou aquela irmã dizendo: pastor, eu quero agradecer a Deus porque Deus me deu uma vitória, pastor. Eu vou viajar a viagem dos meus sonhos. Pastor, Deus me deu uma vitória. Aquele dinheiro que estava para sair, saiu. Aquela bênção que eu estava aguardando, né? aquela possibilidade de comprar uma casa nova, aconteceu. E aí eu estou assinando o contrato com uma empresa que eu queria sempre trabalhar naquela empresa. Eu estou conseguindo um salário que eu sempre sonhei com esse salário. Então a gente nunca vê a pessoa falando isso, só pede oração porque está na prova, está na luta. Não, mas a vida do crente não é só prova, a vida do crente não é só luta. A vida do crente também tem a beleza. Tem um momento em que você vai dar glória por causa do triunfo. Tem um momento que você vai dar glória por causa de uma vitória que você recebeu. Então a vida do crente, ela tem esses momentos que a gente não pode esconder, não pode fingir que todo momento é bom, que todo momento é maravilha, mas nós temos que admitir que a vida do crente, embora tenhamos algumas lutas, embora tenhamos algumas provas, tem que ter momentos de beleza na nossa vida também. Glória a Deus. Não vamos riscar isso, né, da vida do crente, não. Nós não concordamos também com aquele evangelho chamado evangelho triunfalista. Eu não concordo com isso também não, de dizer só vitória, irmão, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu sei que tem luta, que tem prova, e olha, não se escandalize, tem até derrota também.
A gente aprendeu durante um tempo aquela canção que diz: derrota não é coisa de cristão, e a gente não aprendeu a assimilar derrota. Derrota, irmão, é para ser assimilada, é para ser aprendida, para quando você se levantar, você vai se levantar com mais força, com mais disposição e com mais vontade de vencer. Então a gente tem que entender que a vida do cristão não é só vitória, irmão, é só vitória, só vitória, só vitória. Não, eu não sou a favor do evangelho triunfalista, mas eu também não posso riscar do evangelho que não tem coisa boa de Deus para nós. Eu não posso simplesmente dizer assim: não, o evangelho é só luta, o evangelho é só prova, o evangelho é só aflição. É quase que a gente admitisse que a igreja agora tem que fazer o voto de São Francisco, de abdicar de tudo que é riqueza, tudo aquilo que é benefício, que seria, segundo a visão, seria a coisa da carne, e vamos viver uma vida miserável. É praticamente adotar esse critério, essa filosofia de vida. Não, tem coisa boa. Evangelho também tem coisa boa. Evangelho tem beleza. Evangelho tem motivo para você glorificar o teu Deus e saber que Ele é o teu provedor. Ele é o teu Ele é aquele que te financia, Ele é aquele que te patrocina. Então o oleiro, ele dá a última forma, dando beleza ao vaso. É como se ele dissesse assim: olha, teve fogo, prova, teve ciranda, tribulação, mas agora é a hora da beleza. É a hora que você vai agora você vai ficar numa prateleira. E o vaso, conforme a beleza do vaso, ele colocava numa prateleira. Mas o vaso, quando ele é bonito, aí eu vou apelar aí para o bom senso das irmãs. Quando o vaso é bonito, logo ele é comprado. E ele é levado para casa, e ele é colocado no lugar de destaque. E antes de falar desse vaso bonito que está no lugar de destaque, o vaso feio, o vaso que está todo arranhado, está todo chamuscado, está todo destruído. Sabe o que esse vaso serve às vezes dentro das casas? Agora eu quero falar do vaso que já saiu da casa do oleiro, já saiu da prateleira e foi para casa. Aquele vaso que não é tão bonito, não é tão arrumado, não é tão jeitoso. Sabe o que esse vaso vira dentro da nossa casa? Porta-bagulho. Tudo que não presta pode procurar, está dentro do vaso. Porque parece que a pessoa não acha a lata de lixo e tal, aí joga naquele vasinho. Não é verdade? É o vaso porta-bagulho. Aí quero dizer o seguinte, irmão: nós não somos esse tipo de vaso. Eu não sou o vaso porta-bagulho. Porque o Senhor, quando Ele te embelezou para você ser um vaso de honra. Não é para você estar num cantinho, escondido, e tudo quanto é bagulho joga nele. Não, você não é esse vaso. Bate aí no teu peito e diz assim: eu não sou esse vaso. Eu sou vaso de honra. Sou vaso de honra. O oleiro teve um trabalhão, te enfeitou todo, te embelezou todo, para você ficar lá no lugar de destaque. E aí o vaso recebe alguns ornamentos. Geralmente se põe ali algumas flores, né? Coloca algumas flores, porque o vaso já é bonito, está no lugar bonito, está no lugar de destaque, e agora ainda vai receber flores para ficar mais bonito ainda. Olha aí, irmão, você é vaso de honra, e tudo aquilo que vem para a sua vida agora vai te embelezar ainda mais, vai te aperfeiçoar ainda mais. Eu não sou porta-bagulho, eu sou um vaso de honra na casa do Senhor, e você também é um vaso de honra na casa do Senhor. Então não tem lugar na tua vida para depressão, não tem lugar na tua vida, porque isso é um bagulho do diabo, esse negócio de depressão. Não tem lugar na tua vida para desejo de suicídio, isso é bagulho do diabo, e vaso de honra não tem lugar para isso. As flores, as rosas, as coisas bonitas estão dentro do vaso. E eu queria destacar que a palavra de Deus diz assim: olha, assim como Deus disse que resplandeça a luz
assim Deus resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí vem o detalhe, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí eu fecho essa palavra dizendo assim para você: você pode estar bonitinho, você pode ser vaso de honra, você pode ter a flor mais bonita enfeitando esse vaso, mas nunca esqueça que você é barro. Vamos ficar em pé, irmão. Você pode ser o vaso de honra, de destaque, mas nunca se esqueça que você é barro.